A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus e vamos ouvir a palavra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar a palavra. Pai, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados. E Deus, vem nos dar direcionamento hoje, vem ficar conosco. Que a tua companhia seja uma realidade em nossas vidas hoje. Pai, o teu direcionamento, a tua paz. Meu Deus, que o teu Santo Espírito ministre aqui aos corações e salve vidas, Pai. Ô Jesus, que o teu Santo Espírito, Pai, venha agir nos corações, gerando arrependimento, Pai, e que eles reconheçam e se submetam ao senhorio de Cristo. Pai, também, Deus, que a tua palavra venha nos falar de forma poderosa, que venhamos aprender aquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar hoje. Dá-nos um dia de vitória, Pai. Abençoa essa pessoa aí, Pai, o seu emocional, a sua saúde, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Dá-la sabedoria, dá-la paz. Senhor, fala-nos e é assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui uma breve reflexão para estar trazendo para a sua vida. Como obter vitórias maiores? O texto de 1 Samuel 17, eu quero ler só um versículo com você. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aqui, essa palavra, eu não sei se você conhece, eu já falei aqui várias vezes no canal sobre esse texto de Davi, que me inspira demais, né? Toda a palavra sobre Davi, desde quando ele era pastor de ovelhas, até o seu reinado, até os pecados que Davi cometeu, me ensinam demais, porque nos ensina as coisas erradas, a gente aprende que a gente não deve fazer, não é? Então, eu aprendo muito com Davi, e aqui Davi era um jovem que ele cuidava das ovelhas do seu pai, e ele foi até seus irmãos lá que trabalhavam no exército de Saul para levar alimento para eles. E chega lá, ele vê o filisteu insultando o exército de Israel, insultando o povo, a nação de Israel. E ele olha aquilo e, nossa, mas é um incircunciso, esse homem não tem parte com Deus, ele está insultando o nosso povo. E ele vai, ele consegue chegar até Saul, e quando ele chega em Saul, Saul fala assim para ele: mas você é um rapaz, você não tem condições de enfrentar esse gigante. Ele: não, mas olha, cuidando das ovelhas do meu pai, eu já livrei as ovelhas das garras de um leão, já venci o leão, já venci o urso, eu vou enfrentar esse gigante, o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. E aí, diante disso, Saul: então vai, que o Senhor seja contigo. Então, a gente, continuando a ler a história, a gente sabe que Davi atinge o gigante com uma pedra na testa, o gigante tonteia, cai no chão. Davi não perde tempo, ele mesmo vai lá, pega a espada do próprio gigante, passa no pescoço dele, porque era assim que as coisas aconteciam naquele tempo. As vitórias, elas aconteciam assim, e ele consuma ali o ato que deveria ser consumado, que deveria ter sido feito, na verdade, pelo exército de Israel, mas o exército temeu aquele homem. E mesmo sob deboche daquele gigante, Davi não olha para aquela situação, ele não perde o foco. Ele mira na testa do gigante. Enquanto o gigante zombava dele, ele estava mirando na testa dele para poder acertá-lo. Ele acerta, derruba o gigante e acaba ali com aquela situação conflituosa das duas nações. O que a gente pode aprender com isso hoje? O que eu quero refletir com você? Que para obter vitórias maiores, a gente precisa se preparar. Deus, ele não vai dar de repente uma luta tremenda, terrível na tua vida, sem que você esteja preparado para enfrentar. E nós também precisamos ter senso de oportunidade. Davi teve senso de oportunidade. Ele, antes de enfrentar o gigante, ele foi perguntar: o que vai ganhar quem foi enfrentar esse gigante aí? Ah, ó, perdão dos impostos, não vai ter que pagar impostos. E vai casar com a filha do rei. Ou seja, ia fazer parte da família real. Ele não era nada bobo, não. Ele teve senso de oportunidade. Ali foi uma oportunidade de Deus para a vida dele, né? Entre as oportunidades que Deus tinha, eu quero ressaltar essa aqui, que o tempo nosso é curto. E eu quero falar com você o seguinte, que Davi, ele estava sempre calmo, sempre tranquilo, adorando ao Senhor, cuidando de suas ovelhas, e ele era obediente ao pai dele. Davi, ele já tinha sido ungido rei,
Mas o reinado não aconteceu do dia para a noite. Davi, ele não tinha pressa. Ele seguia os direcionamentos do Senhor e ali quando Samuel foi ungir ele certamente ali ele recebeu direcionamentos. Ele não tinha pressa. Ele foi com calma e foi seguindo os direcionamentos de Deus para a vida dele. Em momento nenhum ele demonstra pressa. Simplesmente ele vai aproveitando as oportunidades que ele tem e ele vai fazendo o que é incumbência dele fazer. Ele aprendeu com cada luta. Ele aprendeu com a luta do urso, com a luta do leão, e quando ele chega diante daquele gigante, ele se sente plenamente preparado para poder enfrentar. Também porque ele entendeu que ele não estava sozinho. Só por isso, porque aquele era um incircunciso que não tinha parte com o Senhor. Então ele viu isso um ponto positivo ao favor dele, que Deus estava com ele. A gente vê que Davi ele cresceu nesse processo. Davi ele cresceu e se tornou, depois de ter enfrentado o gigante, né? Ele foi na caminhada dele, ele foi se tornando um guerreiro. E isso foi fortalecendo Davi para vitórias maiores, até que Davi se torna rei. O que a gente aprende? Que a gente precisa aproveitar as oportunidades, que a gente precisa estar pronto, não ficar, ai, essa situação, esse desafio, não vou enfrentar, isso aí é para outra pessoa, isso aí é para um especialista. De repente não é para um especialista, de repente tem situação aí que é para você enfrentar. Então é um urso, ai, olha, essa situação não dá para mim. De repente Deus quer que você se desenvolva nisso, que você enfrente esse urso ou esse leão, ou de repente esse gigante que apareceu aí para você enfrentar, que é para você crescer, que é para você estar preparado para vitórias maiores. Os desafios que se colocarem diante de você, peça a Deus sabedoria e busque em Deus como você vai enfrentar, para que você esteja preparado para alcançar os sonhos que você tem, para colocar em prática os projetos que você tem, para que você se torne mais forte, mais inteligente emocionalmente, espiritualmente, né? Para que você sinta mais da presença do Senhor. Davi estava cheio da presença de Deus quando ele foi enfrentar aquele gigante. Ninguém enfrenta um gigante daquele sem estar cheio da presença de Deus. E é disso que nós precisamos estar, cheios de Deus na nossa vida, para a gente poder ter vitórias. Quando nós nos enchemos do Senhor, às vezes vai ter situação que você vai olhar assim, você vai ficar assim, meu Deus, não vejo saída, não vejo solução. Mas porque você colocou diante de Deus, você confiou ao Senhor, você começa a ver tudo se desenrolando na sua frente. O caminho abrindo, a porta abrindo, pessoas surgindo, uma mão se erguendo em sua direção, sabe? Coisas que você não ia dar conta, coisa acontecendo e sabe? Porque é Deus agindo, quando Deus está conosco. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer a palavra de Deus. Olha, Davi, ele conhecia a lei do Senhor e ele disse logo esse aí, um incircunciso, não tem parte com o Senhor. Então ele sabia com quem ele estava lidando. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos cheios da verdade. E quando a mentira vem diante de nós, nós sabemos bem que é mentira. E sabemos que a verdade tem poder sobre a mentira. Que a luz de Deus, ela brilha tão forte que vai revelar toda mentira, porque mentira é treva. Então, nós precisamos ter também amizade com Deus, ter uma vida de oração, para que nós possamos estar então preparados para vitórias maiores. Não adianta a gente ter várias experiências na vida, né? Enfrentar várias situações difíceis, circunstâncias difíceis, se nós não buscarmos conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, e se nós não buscarmos ao Senhor através da oração, porque é a oração e a palavra que vai nos encher da presença dele, para nós vencermos situações. E em cada vitória que você tiver, se você tiver de enfrentar urso, leão e gigante, quem vai ser glorificado? Vai ser o nome do Senhor e não o seu. Mas você vai ter benefícios na sua vida. Veja, Davi foi muito beneficiado ao enfrentar o gigante. E você também vai receber benefícios para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Porque quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, é para abençoar não só a gente, mas aqueles que estão ao nosso redor. Então se prepare para vitórias maiores. Busque o Senhor. Se você já tem orado, ore mais um pouquinho. Tem meditado na palavra? Medita mais um pouquinho. Esse é um tempo da gente estar buscando ao Senhor de forma intensa, porque Deus tem uma vitória maior para dar para o seu povo. E a vinda dele está próxima. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você. Compartilha. Fica na paz do Senhor.
Um grande abraço.